Irmãos e irmãs, vamos, meus irmãos e irmãs, a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Deixa eu hidratar as pregas vocais, porque o outono começou e às vezes a garganta é atingida pela temperatura mais baixa, né? Então agora tudo bem. Eu transmito a liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos diariamente. Então você pode acompanhar até de forma antecipada. Eu faço isso para você que é católico, muitas vezes é ministro da palavra, é diácono, tem que preparar a sua celebração da palavra, não é? Então, eu estou aqui. Para você que é padre também, vai preparar a celebração eucarística, eu transmito de uma fonte fidedigna. É só acompanhar meus endereços telemáticos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Liturgia de 18 de abril de 2023, terça-feira da segunda semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração nós temos o prefácio pascal e o ofício do dia. Antífona da entrada com um trecho de Apocalipse 19, versículos 7 e 6. Alegremos-nos, exultemos e demos glória a Deus, porque o Senhor Todo-Poderoso tomou posse do seu reino. Aleluia. Oração do dia, rezemos. Oremos então, meus irmãos. Fazei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, proclamar o poder de Cristo ressuscitado, e tendo recebido as primícias dos seus dons, consigamos possuí-los em plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 32 ao 37. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos, entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 93, versículos 1 a B, 1C ao 2º, 5º refrão, 1A. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Repitamos, reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei, se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio e a santidade em vossa casa pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Repitamos, reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Agora vamos à aclamação ao Santo Evangelho, com um trecho de João, capítulo 3, versículos 14 e seguinte. Aleluia, aleluia, aleluia.
o Filho do Homem há de ser levantado, para que quem nele crer possua vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. Vamos agora ao Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. É o Evangelho, capítulo 3, versículos do 7b ao 15. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, palavra de Jesus a Nicodemos, uma catequese, né? Ao Nicodemos. Temos aqui a liturgia comentada, é uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Eu vou passar para vocês, então, essa reflexão, que tem o título O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Baseada em João, capítulo 3, versículos do 7b ao 15. Desde os primórdios de sua história, os homens sempre sonharam com uma liberdade sem limites. Sonhos de autodeterminação, ilusões de onipotência. Desde a queda das origens, conforme Gênesis capítulo 3, a tentação de escolher, determinar seu próprio caminho, fabricar sua própria lei, seduzir as pobres criaturas, vem existindo. Ainda que esse impulso acabasse em usurpação e autolatria, adoração a si próprio, né? Ser como deuses. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Quanto mais ilustrado, entre aspas, o homem, quanto mais ele se apoia em sua própria sabedoria, quanto mais ele valoriza seus estudos, tanto maior será o risco da soberba que se recusa a ser guiada por outra vontade com V maiúsculo. É a sina dos rebeldes, dos revolucionários e dos loucos. Neste evangelho, temos um diálogo apaixonante entre Jesus, o aprendiz de carpinteiro, e Nicodemos, um mestre em Israel, conforme João capítulo 3, versículo 10. Ele se aproxima de Jesus no meio da noite, por medo dos amigos fariseus, pensam uns, para não ser interrompido por ninguém, entende o escritor desse texto, Antônio Carlos Santini. Para não ser interrompido por ninguém.
Nicodemos abre a conversa partindo dos sinais dados por Jesus, os milagres cuja fama se espalhara pelo país. Jesus retruca em outra direção, a necessidade de nascer do alto, ou seja, de experimentar uma renovação interior que só ocorre como graça de Deus. Um sábio como Nicodemos pretenderá sempre acomodar a realidade a seus conceitos e princípios, o que lhe permite controlar a situação e determinar o seu próprio caminho. Jesus aponta em outra direção, só Deus é livre. Seu vento, o Espírito Santo, espíritos, pneuma, ruá, sopra onde quer, ou seja, é Deus quem toma a iniciativa. Nós somos sempre um segundo momento, a oportunidade da escuta e da resposta, da acolhida e de obediência, da abertura à novidade que o Espírito nos oferece. Mas isto é muito arriscado. Não ter um motor próprio, não seguir seu próprio mapa, aceitar um mergulho no espaço dotado apenas de uma asa delta, mas à mercê do vento, que somente ele poderá determinar meu rumo e direção. Aonde chegarei? Que surpresas esperam por mim? Posso me entregar ao desconhecido? A resposta está na vida dos santos, na missão extraordinária de um Paulo apóstolo, no serviço fraterno aos leprosos de um Damião de Vester, na dedicação aos pobres de Teresa de Calcutá. Quando o sacerdote alertava a Madre Teresa sobre os riscos de seus planos, ela retrucou: não é meu plano, é o plano de Deus. Não há outra forma de seguir ao Senhor. É abandonar-se ao vento para seguir Jesus. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, faz-me caminhar na tua verdade. Salmo 25, versículo 5. Agora vamos ao santo do dia. É sempre importante nós termos aqui a história de alguém que foi exemplo para toda a cristandade. Todos os dias há santos e a gente escolhe alguns para transmitir para vocês. Eu pesquisei, no caso, no site do Vaticano. São Galdino, arcebispo de Milão e cardeal. Em 1162, Galdino assistiu à destruição da sua cidade, Milão, por mãos de Frederico I Barbarossa e aderiu a Alexandre III contra o antipapa Vítor VI. Ao ser criado cardeal, Galdino tornou-se arcebispo da cidade, onde contribuiu para reconstruí-la física e espiritualmente até a sua morte em 1176. São Galdino, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá, creia. Se for para o seu bem, ele providenciará aquilo que você necessita. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Aquino, ele nos diz que Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então vamos praticar o dom, o fruto do Espírito Santo, a paciência. Se Deus ainda não respondeu, afinal estamos lidando com o Criador de tudo. Vamos ter essa posição de respeito até, porque ele só faz o que é bom para nós. E agora, do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nas católicas, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia ele vai voltar, vai ser o juízo final, a oportunidade de ganharmos o céu, o novo Éden, a nova vida, uma vida eterna, para sempre, em sintonia, em simbiose com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é aqui. A oportunidade é aqui, pois
Jesus viveu entre nós. É o Deus humanado que veio viver, sofrer, morrer e ressuscitar por nós. Depois ele subiu ao céu, está à direita de Deus Pai como nosso mediador. Ele deseja que todos se salvem, mas nós temos o livre-arbítrio. Então a decisão é nossa de aceitar ou não a graça que ele nos deu. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. E me dê a vida eterna. Perdão, Senhor. Perdão para esse pecador. Senhor Jesus, perdoai-nos. Livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Senhor Jesus, dê-nos a vida eterna. Eu quero a vida eterna convosco.